iguais. Então, vamos lá para essa 10. Resolva as equações. 2x menos 4 igual a 3 menos 6x. O que a gente tem que fazer? Colocar tudo que tem x de um lado da igualdade e os números que não estão com o x do outro lado da igualdade. Lembrando que quando ele troca de lado da igualdade, troca também o sinal, ou seja, passa a ser função inversa. 2x mais 6x, porque aquele menos 6 ali passou aqui para o outro lado com o sinal ao contrário, certo? Era menos 6, passa para cá, mais 6. E 3 mais 4, porque era menos 4, passou para cá, mais 4. Queridos, é isso que você precisa, assim, se ligar. Vou resolver um negócio que tem x, eu passo tudo que tem x para um lado da igualdade e aquele que está trocando de lado troca de sinal. Depois, é só você somar aqui, ó. 2x mais 6x dá 8. 3 mais 4 dá 7. Agora eu quero o valor de 1x apenas, então esse que multiplicava com o x passa para cá dividindo. E nesse caso aqui de 7/8, já está simplificado. Quando você vê um número primo numa fração, provavelmente ela já está na sua forma irredutível, a menos que o outro número seja múltiplo dele. Como o 8 não é múltiplo de 7, essa fração já está na forma irredutível. Portanto, 7/8 já é o resultado do nosso x. 3x menos 5 igual a 2x mais 7. Passa tudo que tem x para um lado da igualdade. Pronto, passamos tudo que tem x para um lado da igualdade e quem era positivo ficou negativo, trocou o sinal. E o que não tem x passa para o outro lado da igualdade. E agora é só nós fazermos as subtrações e somas que nós temos aí. 3x menos 2x temos 1x apenas e 7 mais 5, 12. Como a gente já ficou com x apenas, ele já ficou resolvido. X igual a 12. 3x mais 7 igual a 2x mais 8. Tudo que tem x passa para um lado da igualdade, o que não tem fica do outro lado. 3x menos 2x vai dar x. E 8 menos 7 vai dar 1. Então, x igual a 1. Ok? Letrinha D. 3x menos 8 igual a 16 menos 5x. Tudo que tem x passa para um lado da igualdade. O que não tem vai para o outro lado da igualdade. 3x mais 5x dá 8x. 16 mais 8, 24. Mas nós não queremos o resultado de 8x. A gente quer de 1x apenas. Então, vamos isolar esse x. O 8 que estava multiplicando com o x passa dividindo para o outro lado. Nós temos aí 24 dividido por 8, que é 3. Então, x é igual a 3. Se você voltar aqui na equação e colocar 3 no lugar do x e multiplicar, você verifica que você encontrou o resultado correto. Letra E, 4x mais 13 igual a menos 6x mais 9. Passa tudo que tem x para um lado da igualdade, você fica aí com 4x mais 6x igual a 9 menos 13. 10x igual a menos 4. Opa, mas eu não quero o valor de 10x, eu quero de 1x só. Então, vamos dividir aí menos 4 por 10. E nós ficamos com menos 4 décimos como resposta, certo? Porque 4 não divide por 10, então fica na forma fracionária. O que dá para fazer? Simplificar essa fração, torná-la irredutível. Vamos dividir os 2 por 2, 4 por 2 e 10 por 2, e ficamos aí com menos 2/5. Letra F, 12x menos 9 igual a 3x menos 12. Passa tudo que tem x para um lado, 12x menos 3x. E do outro lado, menos 12 mais 9. 12x menos 3x dá 9x e menos 12 mais 9 deu menos 3. Opa, de novo nós vamos ficar com isso aqui em fração, ó, porque menos 3 não divide por 9. Mas nós podemos simplificar de novo, porque esses dois números dividem por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 13. Então, nossa resposta aí é menos 1/3, ok? 11. Assim como você fez na atividade 4 deste capítulo, resolva as equações a seguir. O que tem aqui de diferente do que a gente já estava fazendo na atividade anterior? Temos uma distributiva, tá? Esse 2 que está fora do parêntese multiplica os dois valores que estão dentro do parêntese. Só isso, o resto é igual ao que a gente já vinha fazendo. Então, vamos lá. 6x mais 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, é só a gente pegar o 6x mais o 2x, que dá 8x, o 14, esse menos 2 passa para cá, mais 2. 8x igual a 16. Bom, mas nós queremos o valor de apenas 1x. Então, o 8 que multiplicava com o x passa dividindo, 16 dividido por 8, x igual a 2.
Se a gente voltar ali na equação original e substituir x por 2, a gente verifica que o nosso resultado está correto, ok? Letrinha B. 4x menos 2 vezes x, que vai dar menos 2x, e menos o 2 vezes o menos 5, menos com menos dá mais, e 2 vezes 5, 10, ok? Agora a gente passa esse 10 para o outro lado, que ó, 4x menos 2x já fica 2x, e esse mais 10 passou para o outro lado, menos 10. 10 menos 10 dá 0. Opa, se 2x é igual a 0, logo x é igual a 0. Acabou a conta, certo? X é igual a 0. Termina a nossa conta da letra B. C. 3 vezes x é igual a 3x e 3 vezes menos 2, que é igual a menos 6. Mais o 5, que já estava ali na conta, é igual a 5. Bom, agora a gente isola. Deixa o 3x sozinho aqui do lado da igualdade. Passa o menos 5 e o mais 5 para o outro lado. Ó, o mais 5 virou menos 5, menos 6 virou mais 6. Esse mais 5, esse menos 5 aqui do início, ó, são números opostos. Um anula o outro. Então, você vai ficar com 3x igual a 6. E como a gente quer o valor de apenas 1x, nós vamos dividir 6 por 3 e vamos ter aí que x vale 2. Ok? X vale 2. Letrinha D. Menos 3x menos 3 vezes x, menos 3 vezes o x, que deu menos 3x, menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 9. Muito bem. E agora? Menos 3x e menos 3x, menos 6x. E esse mais 9 passou aqui para o outro lado, menos 9. Então, a gente vai ficar com menos 6x igual a menos 6. Queremos o valor de apenas 1x, então, menos 6 dividido por menos 6. Lembra da regra do jogo de sinal para divisão? Quando eu divido um número negativo por outro número negativo, nosso resultado é positivo. Então, menos 6 dividido por menos 6, x igual a 1. Letra E, 3x mais 4 vezes x, que dá 4x, 4 vezes 2, que dá 8, igual a 2 vezes x e 2 vezes 9, que deu 18. Reúne tudo que tem x para um lado da igualdade, 3 mais 4x deu 7x, menos 2x. Esse 2 aqui, que era positivo desse lado, passa negativo para o outro lado, certo? Ó, ele estava positivo, passou para cá negativo. Esse 8, que era positivo, passou para cá negativo. Então, agora 7x menos 2x, 5x. E 18 menos 8, 10. Logo, x é igual a 10 dividido por 5. X é igual a 2. Letra F, você tem aí 2 vezes x, que é 2x. 2 vezes o menos 6, que é menos 12. Depois, mais 7x, nós só copiamos. Daí, 5 menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos dá mais, e 3 vezes 2 dá 6. Agora nós vamos organizar, passando tudo que tem x para um lado só. Ó. 2x mais o 7x e o menos 3x daquele lado que veio para cá e ficou positivo. Aqui já tinha o 5 e já tinha o 6, e o menos 12 passou para cá positivo. Agora a gente soma tudo. 2x mais 7x mais 3x, 12x. 5 mais 6 mais 12, 23. X vai ser igual a 23 dividido por 12. 23 é número primo, logo essa fração já está na forma irredutível, a gente não precisa fazer mais nada com ela. Número 12, efetue as expressões a seguir. E já dá a dica, ó, veja a atividade 3 deste capítulo. Bom, o que está fazendo lá? Só as distributivas, ó. 3 vezes x, que é 3x, 3 vezes menos 7, que é menos 21. Letrinha B. Menos 3 vezes x é menos 3x e menos 3 vezes menos 7, que é mais 21. Letrinha C. Menos vezes 2x. É só o jogo de sinal, gente. Só o jogo de sinal. Sempre que você tem um menos por fora, quando ele multiplicar com o que está dentro do parênteses, ele troca o sinal de todo mundo que está dentro. Ó, esse 2x era positivo, vai ficar negativo. Por quê? Porque menos com mais é menos. Esse 1 era negativo, vai ficar positivo, porque menos com menos é mais. Mas de um jeito mais direto e simples de pensar, tem um sinal negativo fora do parênteses multiplicando quem está dentro, ele vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro. Tá? Menos 5 vezes menos 3x, mais 15x, menos 5 vezes menos 4, mais 20. Ok? Número 13. Baseando-se nas ilustrações abaixo, escreva as equações correspondentes e solucione cada uma delas. Escrever correspondente. Aqui nós temos 2x mais 1. E aqui nós temos apenas um pezinho, né?
pezinhos de uma unidade cada e são 5 pezinhos, então 5 unidades. 2x mais 1 igual a 5. Agora, para resolver, é muito simples, né? Deixamos o que tem x de um lado da igualdade, o que não tem vai para o outro lado e troca de sinal. 2x igual a 5 menos 1, 2x igual a 4, x igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Beleza? Letrinha B. Primeiro prato tem 5 pezinhos de uma unidade cada, portanto, número 5. E o segundo pezinho, 2x mais 1. Exatamente igual a balança anterior, só que aqui inverteu os pratos. Mas o que ele quer nos mostrar? Que o resultado será igual. Deixa de um lado da igualdade quem tem x, do outro lado da igualdade quem não tem o x, portanto, esse mais 1 passa para cá, menos 1. 5 menos 1 é 4. 4 é igual a 2x, a gente quer o valor de apenas 1x, então dividimos o 4 pelo 2 que estava aqui multiplicando com o x, ele passa para cá dividindo. 4 dividido por 2 é 2. 2 igual a x, ou seja, x é igual a 2. Exatamente igual ao anterior. Letrinha C, você tem no primeiro prato ali 2x e 2 unidades. No segundo prato você tem 1x e 2 pezinhos com 3 unidades cada. Portanto, x mais 6. Agora nós colocamos de um lado da igualdade todo mundo que tem x, fica 2x menos x, e 6 menos 2. 2x menos x é 1x, e 6 menos 2 é 4. Logo, x é igual a 4. Na D nós temos 2x no primeiro prato e 3 unidades, e 1x no segundo prato e 5 unidades, certo? 2x mais 3 igual a x mais 5. Passamos tudo que tem x para um lado da igualdade. 2x menos x do outro lado da igualdade, 5 menos 3. X igual a 2. Por quê? 2x menos x já deu 1x e 5 menos 3 deu 2. Ok? Explica o que está errado na solução das seguintes equações. O que está errado nesta equação? O sinal negativo do termo 3x desapareceu. O 4, quando passou para o outro lado, ele era positivo, ele tinha que ficar negativo. Então, isso aqui seria depois um 5 menos 4, e não mais. Seria menos 1 a resposta do x, para ver a quantidade de erro que houve ali. Na letra B, o 2 multiplicou apenas com o x, virou 2x, e não multiplicou com menos 5. Ali, em vez de menos 5, tinha que ser menos 10. Olha a diferença que dá aqui, ó. Menos 10, e não menos 5. Então, ao invés de ser 7 aqui, ia ser 17. 17. A resposta ia ficar 17,5 e não x igual a 6. Então, respostinha errada também ali. Na C, qual foi o erro? Ao se tirar os parênteses, trocou-se o menos 4 por apenas menos 4, não por mais 4. Ou seja, não foi feito jogo de sinal. Aqui você tinha menos com mais, menos x. Beleza. Só que aqui você tinha um jogo de sinal. Menos com menos, mais 4. Certo? Aqui tinha que ser mais 4. Então, você ia ficar aqui com menos x, certo? E 3 mais 4, 7, não esse menos 1 aqui. Você ia ficar com 7. Portanto, você ia ter aqui um 5 mais 7. Você ia ter aqui 12. Certo? 12. E esse menos aqui do x também não pode sumir. Ele tem que continuar. Você ia ficar com menos x igual a 12. Ou 12, ou x igual a menos 12. Se você multiplicasse por menos 1 para poder deixar teu x positivo. Ok? Solucione as equações abaixo da mesma maneira que você resolveu as atividades 8 deste capítulo, a 8 que nós corrigimos na quarta passada, ok? O que você tem que fazer para poder eliminar o denominador? Multiplica tudo pelo mesmo valor do denominador e dos dois lados da igualdade, certo? Eu quero eliminar esse 7, então eu coloco tudo que eu tenho desse lado da igualdade entre parênteses e multiplico por 7. Tudo que eu tenho do outro lado da igualdade entre parênteses e multiplico por 7. Por quê? Porque agora você vai fazer o seguinte. Olha só, quanto que é 7 vezes 5? 35, né? E quanto que é 35 dividido por 7? É 5. Ou seja, quando eu multiplico e divido pelo mesmo valor, eu não altero o valor de 5. Eu só vou alterar aquele valor daí que não tem denominador, ó. Esse aqui corta com esse, beleza. E o 7 multiplica apenas, então, o 3 que está lá fora. Fica 7 vezes 3, 21. Aqui, mesma coisa, ó. Na hora de fazer 2 vezes 7, 14. 14 dividido por 7, 2x. Ou eu penso que esse anula com esse. Ele só não anula para esse aqui que não tinha denominador. 6 vezes 7, 42. Agora que você está com ele assim, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo antes. Coloca todo mundo que tem x para um lado da igualdade, quem não tem x para o outro lado da igualdade.
5x menos 2x é igual a 3x e 42 mais 21 igual a 63. Beleza? X igual a 63 dividido por 3, porque nós queremos o valor de 1x apenas. E 63 dividido por 3 é 21. Ok? Letrinha B. 3x sobre 4 mais 2 igual a x quartos menos 9. Ok, o que nós vamos fazer então? Vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 4. Porque quando a gente multiplica os dois lados da igualdade por 4, a gente pode então nos livrarmos dos denominadores, certo? Esse corta com esse, eu vou ficar com apenas 3x. E o 4 vezes 2, 8. Aqui, x sobre 4, esse corta com esse. Vou ficar apenas com o x. E o menos 9 vezes 4, 36. Ok. Agora, junto tudo que tem x para um lado da igualdade, o que não tem x do outro lado da igualdade. 3x menos x dá 2x. Menos 36 menos 8, menos 44. Fico aí com menos 44 dividido por 2, que vai dar menos 22, esse é o valor de x. Se nós substituirmos lá na expressão, nós verificamos que o nosso valor de x está correto. Letra C, 4x quintos, ou 4x sobre 5, menos 8, igual a 14x menos 16. Para a gente poder eliminar esse denominador, multiplicamos os dois lados da igualdade por 5. Queridos, uma coisa importantíssima, sempre numa equação, o que você faz de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro lado da igualdade, certo? Precisamos, por mais que desse lado aqui não tenha denominador, do qual você esteja querendo retirar, se multiplicar um lado por 5, tem que multiplicar os dois, certo? Então tem que fazer isso. Aqui, esse corta com esse, ficamos ali com 4x, e 5 vezes menos 8, menos 40. 14x vezes 5, 70x, menos 16 vezes 5, menos 80. Deixamos de um lado da igualdade todo mundo que tem x, do outro lado da igualdade quem não tem x. Vamos ficar aí com 40 igual a 66x, ou seja, x igual a 40 sobre 66. Posso simplificar por 2 e ficar com x igual a 20 sobre 33 avos. Ok? Letra D, 3x sobre 4, menos 6 igual a 6 menos x. Muito bem. Multiplicamos os dois lados por 4, porque a gente está querendo eliminar esse denominador 4 aqui. No momento em que nós cortamos os dois lados, ficamos aí então com 3x menos 24, porque o 4 ainda multiplica com 6, já que ele não tinha denominador para cortar. 6 vezes 4 dá 24, menos x vezes 4, menos 4x. Deixamos de um lado da igualdade todo mundo que tem x, do outro lado da igualdade todo mundo que não tem x. Ficamos aí com 7x igual a 48. E quando a gente isola, porque é o valor de apenas um x, ficamos com 48 sétimos. Como 7 é um número primo, já sabemos que essa fração está na forma irredutível. Não precisamos reduzi-la mais do que isso. Ok? Muito bem. Letra E, 5x sobre 6 menos 3x sobre 4. Opa, aqui tem dois denominadores diferentes. O que a gente faz agora? Mínimo múltiplo comum, como a gente já fazia antes, quando tinha frações com denominadores diferentes, certo? Então, 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9, certo? Agora sim, ó, 10x menos 9x dá 1x sobre 12 igual a 1. O que a gente fez então? Usou o mínimo múltiplo comum para deixar com o mesmo denominador, daí já efetuamos aqui a subtração que havia entre essas duas frações e ficamos com a fração x sobre 12 igual a 1, tá? Ok? Eu poderia aqui diretamente, ó, esse 12 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando e ficar com x igual a 12. Estaria correto. Mas como o livro está nos pedindo para fazer esse passo de multiplicar tudo por 12, a gente está fazendo, ó, multiplica esse lado por 12, multiplica esse lado por 12, esse 12 vai cortar com esse 12 e você vai ficar aí com x igual a 12. Bem bonitinho. F. Então, nós temos ali, ó, um denominador só. No entanto, a gente tem uma distributiva para fazer aqui primeiro, tá bom? Importante já resolver. Sempre que você tiver entre parênteses, resolve o que está entre parênteses primeiro. Então, vamos lá. 5 vezes x, 5x, 5 vezes 12, 60, certo? Sobre 4. Do outro lado, você tinha 3 vezes 2x, fica 6x, e 3 vezes menos 7, menos 21. Ok. Agora sim, a gente pode multiplicar tudo por 4, tá? Tudo que está desse lado por 4, tudo que está desse lado por 4. Aqui a gente corta o 4 com o 4, como toda a fração estava em cima dele, ó, tudo isso aqui era numerador, quando a gente corta um com o outro, o teu numerador inteiro já fica aqui. E aqui 6 vezes 4, 24x, menos 21 vezes 4, menos 84. Ficamos com números grandes para resolver aqui, mas o modo de fazer é o mesmo, ó. Tudo que tem x fica de um lado da igualdade, tudo que não tem x fica do outro lado da igualdade.
Efetuamos ali as somas e subtrações, ficamos com 24 igual a 19x, x igual a 24 sobre 19. 19 é um número primo, portanto, essa fração já está na forma irredutível, não precisamos reduzi-la mais do que isso. Número 16. Certo número somado a 1/4 dele mesmo dá 90. Apoiando-se nessa informação, faça o que se pede. Escreva a expressão que representa o problema. X mais 1/4 dele mesmo igual a 90. Certo? Era isso que dizia ele para nós. Certo número somado a 1/4 dele mesmo dá 90. Pronto. O número que a gente não conhece a gente chama de x, somado com 1/4 dele mesmo, x sobre 4, igual a 90. Agora pediu para a gente descobrir que número é esse. Tudo bem, então agora a gente vai efetuar aqui a nossa expressão, a nossa equação. Multiplicamos os dois lados por 4 para a gente poder se livrar desse denominador, certo? E ficamos então aí com 4 vezes x, 4x. Mais esse x aqui, 360. Então 5x igual a 360. X é igual a 360 dividido por 5, x é igual a 72. Então, que número é esse que somado a 1/4 dele mesmo dá 90? É o número 72. A 17 diz assim: em uma escola antiga, grega, de matemática, encontram-se os seguintes dizeres a respeito de um de seus professores. Quantos anos viveu esse professor grego? Desde o nascimento até sua juventude, passou-se 1/3 de sua vida. Mais 1/6 de sua vida se passou e ele se tornou adulto. 8 anos depois, casou-se. Mais 1/3 de sua vida se passou e ele morreu. Queridos, essa historinha aqui provavelmente seja fictícia, mas existe na história da matemática uma história real de um matemático chamado Diofante, que quando ele morreu, o epitáfio dele, aquela frase que as pessoas colocam lá no túmulo, era algo parecido com esse aqui, na qual ele dizia quanto tempo ele viveu, mas assim através de uma expressão matemática. Mas essa historinha aqui, então, que provavelmente é baseada na história real do Diofante, essa aqui não é real, essa aqui é fictícia, o que a gente faz para descobrir então a idade desse homem? Bom, se ele passou 1/3 de sua vida do nascimento até a juventude, 1/3 de sua vida, x terços. A gente não sabe quanto que foi a vida dele, então a gente coloca x. Mais 1/6 de sua vida se passou, então mais 1/6, aqui, x sobre 6. E ele se tornou adulto. 8 anos depois, então esse 8 pode ficar na forma inteira, né? 8 anos depois, ele casou-se e teve mais 1/3 de sua vida e então ele morreu. Então quer dizer que se a gente somar tudo isso aqui, a gente vai ter a vida dele inteira, que é o x, ok? Então vamos lá. Qual a primeira situação que a gente tem? Denominadores diferentes, tá? Tem o denominador 3, tem o denominador 6, tem o denominador 1 ali embaixo do 8. Lembrando vocês que todo número inteiro tem o denominador 1. Ele é dividido em apenas uma parte, ou seja, ele não é dividido, né? E o x sobre 3. Mínimo múltiplo comum entre 3, 1, 6 e 3 é o próprio 6. Então agora é só fazer aí, ó. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes x é x. 6 dividido por 1 é 6, e 6 vezes 8, 48. 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes x, 2x, e tudo isso é igual a x, ok? Agora, o que a gente faz? Multiplica os dois lados da igualdade por 6 para poder tirar aquele denominador dali, certo? Então, eu pego tudo isso aqui e multiplico por 6, e aqui só tenho x vezes 6. Aqui eu já posso vir e cortar. Esse aqui está multiplicando e esse aqui estava dividindo tudo isso. Então, quando a gente corta, você já fica só com o teu numerador aqui, ó. E aqui o x vezes 6, que deu 6x. 2x mais x, que deu 3x, mais 2x, que deu 5x. Tá? Organizei, então, primeiro. E agora sim, deixei tudo desse lado da igualdade quem tinha x e aqui quem não tem. 6x menos 5x é x. X é igual a 48. Então, quantos anos tinha esse professor grego quando morreu? 48 anos de idade. Esse foi o tempo que ele viveu. Ok? 18. O que está errado na resolução da equação a seguir? O problema é que se x é igual a 0, ambos os lados foram divididos por x. A gente pode dividir por 0. Existe divisão por 0? Nunca, tá, queridos? Não existe divisão por 0. Certo? Se vocês continuarem estudando na área de matemática, fizerem uma faculdade nessa área, vocês vão ver que quando a gente divide por 0, a gente tem um infinito. Como a gente não consegue calcular o infinito, lidar com o infinito, a gente diz que não existe divisão por 0, ok?
19. Nos itens abaixo, a figura é formada por retângulo e sua área corresponde a 23 unidades. Formule uma equação adequada a cada caso e determine o valor de x. Queridos, lembra como é que a gente calcula a área? Largura vezes comprimento, certo? Então, olha só. Para calcular a área desse roxo, 7 vezes x. E para calcular a área do amarelinho, 2 vezes 1. E a área de toda a figura, eu vou ter que somar a área do roxo, somar com a área do amarelo, e aqui me diz que corresponde a 23 unidades, a área dos dois juntos, então igual a 23. 7 vezes x é 7x e 2 vezes 1 é 2. Agora eu isolo 7x de um lado, fica 23 menos 2 do outro. 7x igual a 21, x igual a 21 dividido por 7, que dá 3. Logo, o valor de x, que pediu que a gente determinasse o valor de x, nesse caso aqui, x vale 3. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? 4 vezes x me dá a área desse roxo e 3 vezes 1 me dá a área do amarelo. Como eu quero a área dos dois juntos, a gente soma. E lá a historinha já me dizia que a área era 23. Então agora 4 vezes x é 4x, 3 vezes 1 é 3. Vamos isolar o 4x de um lado, do outro fica 23 menos 3 igual a 20. E ficamos então agora com x igual a 20 dividido por 4. X igual a 5. Ok?